E nessa semana vamos ter um evento extremamente importante para o mercado de criptomoedas e para todos os outros mercados do mundo. É disso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Primeiramente, se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E vamos lá, galera, vamos falar do que está acontecendo. Bem, Bitcoin parado hoje, ontem, nos últimos dias, na sexta-feira, não tem acontecido nada aí desde o dia 18 de março, né? Então a gente já está quase 10 dias aí o Bitcoin nessa faixa de preço dos 28, 27 mil dólares, andando de lado, sem fazer nada nos últimos dias. E hoje o Bitcoin subindo um pouquinho, mas a gente sabe que movimento de domingo e sábado geralmente não tem relevância. O que vale mesmo, o que costuma ser definitivo, é o que ocorre durante as semanas. E até agora a gente ainda não teve abertura dos mercados americanos, tá? Bem, graficamente, pessoal, o que a gente tem no Bitcoin aqui? Nada muito claro, tá? A gente tem o Bitcoin ali com uma narrativa que muitas pessoas vêm defendendo de um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Só que assim, a gente já viu que não tá tendo volume aqui para justificar esse ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Muita gente tá falando, tem um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá na região dos 40 mil dólares. Só que aqui a gente não tá vendo o volume crescer, né? Que normalmente o volume no ombro, cabeça, ombro invertido, ele tem que ir crescendo ao longo da figura. A gente tá vendo o volume diminuindo, com a liquidez aí diminuindo no mercado, tá? Ou seja, dinheiro não está entrando com força, tá? O que a gente está tendo aqui é o dinheiro saindo de altcoins e indo para o Bitcoin, inclusive stablecoins. A própria Binance aí vem liderando esse movimento. O próprio CZ, o CEO da Binance, anunciou recentemente, nas últimas semanas, que eles estão trocando o BUSD, que é o dólar da Binance, por Bitcoin. Então, a gente está tendo um fluxo gigantesco de stablecoins e altcoins dentro do mercado de criptomoedas para o Bitcoin, mas isso não quer dizer que está entrando dinheiro do sistema bancário no mercado de criptomoedas. Inclusive, dados que eu já até mostrei em outros dias aqui, de fluxo do mercado, estão sugerindo que está havendo dinheiro saindo do mercado de criptomoedas e voltando aí para o sistema financeiro, tá? Porque as pessoas estão buscando liquidez, estão buscando se proteger, tá? Então, como eu disse, para mim esse ombro, cabeça, ombro invertido não faz muito sentido. E aí a gente tem uma coisa extremamente importante, pessoal. Esse nível que o Bitcoin está agora, perto dos 30 mil dólares, é uma região de resistência extremamente importante. Essa região dos 30 mil dólares, galera, para quem não se lembra, lá no início de 2021, o Bitcoin caiu para essa região várias vezes e ela sempre segurava. Ela foi a base para o Bitcoin fazer um movimento que foi dos 30 mil dólares para os 65 mil dólares ali, no primeiro semestre de 2021, tá? E depois, em 2021, ainda no bull market, a gente teve uma queda terrível ali do Bitcoin, que saiu da região dos 60 mil dólares e voltou de novo. E essa região dos 30 mil dólares, galera, ela segurou o Bitcoin de maio até agosto, até julho de 2021, tá? Então, todas as vezes em que ele chegava perto dessa região, ele subia, chegava perto, subia. Chegava perto, subia, chegava perto, subia, chegava perto, subia. Então, é uma região que foi suporte em muitos momentos decisivos. E agora, recentemente, tá? Quando o Bitcoin começou a cair ali no bear market, um ano atrás, em maio de 2022, essa região dos 30 mil dólares segurou o Bitcoin de maio até junho, tá? Então, por um mês, o Bitcoin não conseguia romper para baixo. Então, a gente vê que é uma região extremamente forte, extremamente importante. E até em fevereiro de janeiro de 2022, ali no começo do bear market, o Bitcoin chegou nos 32 mil, tá perto dos 30 mil. Mostra que essa região de suporte aqui ela é uma região muito forte, muito, muito, muito forte, tá? E, na minha visão, é até difícil e perigoso operar o rompimento dessa região agora, tá? Porque a gente não sabe o que vem por aí, não sabemos. E graficamente é isso, pessoal. Para mim o Bitcoin está na região de resistência, tá? Nos últimos dias eu comecei a montar uma posição de short, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, eu até anunciei aqui no canal nos últimos dias, tá? Algumas pessoas foram falar, já estopou, não sei o quê, porque o Bitcoin subiu para 28 mil dólares, mas não estopou, tá, gente? Não estopou, a operação ainda nem, a segunda entrada não foi ativada e, como eu disse, tá? Estamos numa região de resistência. Você quer comprar? Compra. Tá? Só que para você ganhar alguma coisa aqui que vale a pena, o Bitcoin, na minha visão, eu teria que ir pelo menos para os 90, 100 mil dólares para valer a pena o risco que você vai correr. Tá? Eu acho que o mercado está muito esticado. E o Bitcoin, na minha visão, galera, ele está acompanhando aí, como sempre, né? Como desde o final de 2021, ele está acompanhando bolsas americanas. Tá? E o que está acontecendo nas bolsas americanas nesse momento? Desde o início de 2021,
2023, desculpem, tá, gente? Desde o início de 2023, a gente está vendo uma subida aqui nos mercados americanos e, no geral, em todos os mercados de risco, né? Essa subida se deve ao fato de que o mercado está apostando que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai cortar juros em 2023. Tá? Só que ele está apostando, o mercado está como se estivesse num cassino, porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos já veio a público várias vezes falar que não vão cortar juros em 2023. Daí o mercado continua insistindo, todas as reuniões o mercado insiste em apostar que ele vai cortar juros, só que o mercado ignora que a função do Banco Central dos Estados Unidos, uma delas é proteger o dólar da inflação, é não deixar o dólar perder a sua força, tá? Então, assim, o mercado está ignorando isso completamente e resolveu apostar que o Fed vai cortar os juros, né? Mercado fazendo apostas como sempre, tá? Como se estivesse num cassino. Mas na minha visão não faz sentido, tá? Graficamente, pessoal, eu vejo aqui o SP500 possivelmente formando uma cunha ascendente. Eu não gosto de analisar gráfico do SP500 porque aqui é um gráfico que engloba 500 empresas e cada uma pode se comportar de um jeito, tá? Mas olhando aqui só o gráfico do SP500, eu vejo que ele pode estar formando uma cunha ascendente, mas para ele romper essa cunha, teria que ser lá para o meio de a partir do dia 15 de abril que faria um sentido esse rompimento. É um rompimento antes disso, um rompimento antes de 2/3 de uma cunha ou um triângulo desses padrões, geralmente ele tende a ser um falso rompimento. Tende a ser um movimento não muito confiável, ainda mais que essa cunha, ela tá muito grande, né, pessoal? Essa cunha aqui, ela tá quase metade desse movimento de alta que a gente está vendo aí desde outubro de 2022 no SP500, tá? Então, é um padrão aí que ele tá meio estranho. E galera, SP500, na minha visão, a gente nunca pode olhar só o gráfico, a gente tem que olhar o que o Fed está fazendo e também as ações que mais impactam, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, só 2 ações sozinhas correspondem nesse momento a aproximadamente 13% de todo o market cap do SP500. Essas ações são Apple, tá? Que se eu não me engano, é a maior empresa lá, uma das maiores das bolsas dos Estados Unidos, que vem subindo aí com força desde o início de 2023, muito mais que o SP500. A Apple, galera, já subiu aí em torno de 30% aí nesse período, tá? E quando a gente olha o gráfico da Apple, apesar que muita gente está falando em ombro, cabeça, ombro invertido, que eu não acho que faz tanto sentido aqui por causa da mesma questão do volume, tá? Mas a gente vê aqui também um padrão de continuação tendo sido rompido aí para cima, tá? Então, a gente vê a Apple aí com projeção gráfica, pelo menos, olhando só o gráfico, tá, gente? Ignorando todo o contexto, com alvo lá na região dos quase $200, galera. Apple que agora está a 160, tá? Então, seria romper topo histórico, tá? Então, assim, eu acho muito arriscado. A gente tem que lembrar que a gente está com um nível de taxa de juros mais alto aí desde 2009, tá? Aliás, desde 2008, galera. Desde 2008 que o mundo não vê uma taxa de juros tão alta desse jeito, tá? Desde 2007, na verdade. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que tem quase 20 anos, tá? E o mercado, o que ele faz? Sobe, tá? O mercado simplesmente sobe. Os investidores estão ignorando completamente aí os riscos. Outra empresa que tem aí um impacto muito grande, né, que junto com a Apple, ela consegue corresponder aí em torno de 13% do S&P 500, podendo influenciar aí a cotação de todo o S&P 500, é a Microsoft, tá? Quando a gente olha o gráfico da Microsoft, a mesma coisa, né? Ela tá com uma subida um pouco mais discreta aí em termos percentuais, tá? Mas, mais discreta não, né? 26%. Então, assim, a gente vê aqui, rompeu o topo, fez pivô de alta. Se a gente projetar aqui, galera, Microsoft, tá olhando só o gráfico, ignorando todo o contexto, alvo lá na região dos $300 por ação, tá? Então, a gente está vendo aqui as principais ações do SP500, as Big Techs, em um estado de euforia que, na minha visão, ele pode ser justificado por isso daqui, ó. Pelas apostas dos mercados aí nos últimos dias, tá? A gente vê aqui o gráfico dos juros de 2 anos lá nos Estados Unidos, os títulos de 2 anos, a gente vê uma queda muito forte nos últimos dias, tá? Os títulos de 2 anos estavam há poucos dias em 5 e agora eles estão em 3,77, né? Essa queda aqui, essa queda nos juros futuros, na minha visão, ela está impactando essas ações de tecnologia, está fazendo elas subirem, porque ações de tecnologia, elas são muito impactadas pela taxa de juros, tá? Então, quando você tem uma expectativa de os juros cair, ela sobe. Só que o mercado, galera, ele tá, assim, eu acho que a gente não está conseguindo ver uma queda aí nas bolsas, porque está com muita liquidez ainda nos mercados, tá? Se a gente olhar aqui o SP500,
Ele está em 3.970 pontos, tá? Ele estava nesse nível aí desde maio, ele está nesse nível desde maio de 2022, quase um ano, tá? A gente vê que o S&P 500 não cai. Isso para mim tem uma justificativa bem racional, que é essa daqui, galera. Quando a gente olha o S&P 500, tá? A gente tem que lembrar que o Fed jogou de novo nos mercados uma gigantesca quantidade de dinheiro que ele estava retirando, tá? Quem acompanha meu canal aqui há mais tempo deve ter me acompanhado um ano atrás falando da redução do balanço do Banco Central dos Estados Unidos, galera. O Banco Central dos Estados Unidos, ele estava expandindo o seu balanço, né? Comprando títulos do Tesouro Americano e colocando no seu balanço. O Banco Central dos Estados Unidos resolveu começar a derrubar esses títulos, devolver, né, basicamente pegar o dinheiro de volta, o dinheiro que ele tinha dado para estimular os mercados desde 2009 e também desde 2020 com a pandemia. E o resultado é, ele começou a tirar o dinheiro e a gente teve essa crise bancária lá nos Estados Unidos. Tá? Essa crise aconteceu basicamente por uma razão. Muitos dos bancos, eles compraram esses títulos a um preço e quando começou a ter saque, eles tiveram que vender esses títulos, só que com a subida das taxas de juros, esses títulos se desvalorizaram, tá? E o Fed, para não deixar os bancos começarem a quebrar, porque tinha vários bancos com esse problema contábil aí, que é permitido nos Estados Unidos, não é algo ilegal, tá? Não é uma fraude. O Fed falou, olha, eu vou pagar o preço que vocês pagaram nesses títulos, e basicamente ele jogou 300 bilhões de dólares de volta para o mercado. Tá? A gente voltou para o mesmo nível de liquidez que o mercado estava lá em novembro de 2022. Uma boa parte do trabalho que o Fed vinha fazendo aí desde junho de 2022, ela foi, vamos dizer assim, perdida. Tá? O Fed teve que colocar esse dinheiro de novo no mercado. Isso aumenta a liquidez, galera. Se você aumenta a quantidade de dinheiro, se você imprime a quantidade, né? Basicamente isso aqui, na verdade, ele está imprimindo. Embora o objetivo não seja estimular a economia ou estimular os mercados como das outras vezes, ele está jogando mais dinheiro no sistema e com esse tanto de liquidez fica difícil a gente ver uma correção, tá? Só que na minha visão isso vai ter uma consequência, que é a inflação, tá? Se você joga mais dinheiro no sistema, fica mais difícil de ter uma correção nos preços e a inflação ela continua elevada. E como a inflação é elevada, é difícil de a gente conseguir ver as taxas de juros caírem rapidamente, tá? O Fed enquanto essa inflação estiver alta do jeito que ela tá, galera, o Fed deve deixar essas taxas de juros aqui nessa casa dos 5, acima de 5, porque ele ainda disse que vai dar mais 0,25 na próxima reunião e provavelmente fechar esse ano nessa casa, tá? O mercado tá apostando que o Fed tá errado. Só que o mercado esquece que o Fed ele não pode errar, né? Se o Fed erra e não protege o dólar, aí não é teoria da conspiração, tá? O império do dólar ele realmente acaba, tá? Porque a gente está falando da moeda mais importante do mundo, da moeda que é a reserva de vários países, empresas, e a moeda utilizada no comércio mundial, ela não pode ter esse nível de inflação por muito tempo. Então, o mundo não pode se acostumar com o dólar tendo inflação, senão ele começa a perder a briga, tá? E muita gente fala no meio dessa discussão, né? Ah, mas é agora o Bitcoin vai salvar, né? Porque agora que é a hora que o Bitcoin vai, vamos dizer assim, mostrar a sua importância. Saiu até uma reportagem na CoinDesk nos últimos dias, no 25 de março, que a CoinDesk falou, né, Bitcoin ele está se saindo bem, né, nesse título aqui, do que eu entendo aqui, ele está se saindo bem na crise bancária, porém, ele ainda não tem liquidez para ser um hedge ao dólar, tá? Então, é um problema, galera, não adianta, tá? Ah, beleza, eu colocar lá, sei lá, $1.000, $2.000 em Bitcoin, a gente consegue vender e sacar a hora que a gente quiser, mas imagina um grande fundo, um grande banco, um governo de um país, colocar lá bilhões lá em Bitcoin e resolver sacar. Se o CZ, galera, comprando 1 bi, tá, e estimulando os pequenos investidores a fazerem o mesmo, ele já conseguiu provocar aquela alta ali no mercado naquele dia, imagina um banco ou alguém que tendo que vender bilhões aí, ou alguém grande tendo que vender bilhões. O preço do Bitcoin ele estaria em um patamar aí que não se sabe, tá? Então não tem liquidez ainda. Infelizmente o market cap das criptomoedas ainda é muito pequeno para esse tipo de coisa. Então o pessoal está tentando achar uma razão para essa subida, mas a razão que eu vejo é o mercado está empolgado com algo que não está, vamos dizer assim, o mercado está fazendo uma aposta, ele está como se fosse num cassino, tá? Não está sendo uma aposta racional. E para essa semana, galera, nós temos que ficar atentos aí nessas notícias de bancos, embora eu ache, tá, particularmente, que
Os governos, tanto dos Estados Unidos quanto dos países europeus, eles vão socorrer esses bancos, eles não vão deixar esses bancos quebrar. Tá? Agora foi o banco alemão, enfim, a notícia, cada dia batata quente, ela tá no colo de alguém, mas eu acho que eles não vão deixar quebrar, galera. Eles já têm a solução do Fed é essa aqui, ó. Ah, deu problema? A gente imprime dinheiro. O Fed, ele fez, né, eu mostrei para vocês aí nos últimos dias, uma das maiores operações desde 2008, a gente consegue ver aqui no canto desse gráfico, tá? A maior operação da janela de desconto do Fed, que é a última alternativa para salvar banco, eles vão colocar dinheiro, galera. Eles não vão deixar esses bancos quebrarem, tá? Mas além dessa questão dos bancos, a gente ainda vai ter essa questão dos dados macroeconômicos. Essa semana a gente tem um aí que é assim, pode mudar essa narrativa do mercado, dependente de como que vier, tá? Para começar a semana, na manhã, na segunda-feira, dia 27 de março, não temos nada de relevante acontecendo nos mercados. Na quarta-feira, nós vamos ter vendas pendentes de moradia, dado importante também, tá? Mas, enfim... Na quinta-feira, na minha visão, é que começa a ficar um pouco mais sério, tá? A gente tem a revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, isso é muito importante. A gente também tem pedidos iniciais do seguro-desemprego. E, gente, pedidos iniciais do seguro-desemprego é, na minha visão, uma bomba, tá? Porque os últimos dados, eles têm vindo cada vez mais baixos, tá? A gente está vendo aí, em média, a maioria dos dados estão vindo bem abaixo da projeção do mercado, que mostra que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está apertado, e mercado de trabalho é o tipo de inflação mais difícil de se combater, tá? Inflação de serviços. É o tipo de inflação que você não combate só vendendo petróleo da reserva de emergência dos Estados Unidos, aumentando a produção de petróleo. Não, isso aqui é o tipo de inflação que ela está na cabeça das pessoas, tá? É o comportamento inflacionário que entra aqui. E ele já está virando realidade nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão convivendo desde 2020 com um nível de inflação que não é comum por lá, tá? As pessoas estão reajustando os preços. Os funcionários, eles falam, chega pro patrão, olha, se você não aumentar meu salário, cara, eu não tô conseguindo comprar nada, esse salário aqui não tá dando mais. Se você não aumentar, eu vou trabalhar em outro lugar ali que tem uma vaga de emprego ali, tá? E aí, você tem os salários aumentando, cada vez o desemprego mais baixo, num nível... Gente, eu não tô defendendo desemprego, tá? O que eu tô falando é, o nível de desemprego nos Estados Unidos, ele tá tão baixo que fica difícil para os empregadores acharem pessoas para trabalhar, e isso acaba afetando aí a própria capacidade dos empregadores de oferecerem serviços, de terem maior produtividade e até mesmo de conseguirem achar pessoas para trabalharem, tá? Isso vai encarecendo tudo, isso vai encarecendo... Esses custos, eles vão sendo repassados na economia, galera. Se os salários aumentam, se cada vez menos pessoas precisam procurar emprego, vai virando insustentável, tá? Isso aí atrapalha e acaba causando inflação. Eu não me lembro quem, se eu não me engano, alguém do governo Joe Biden, uma mulher, eu esqueci o nome dela, perguntou para o Jerome Powell, Jerome Powell, você sabe que você subindo esses juros, você vai causar desemprego, você vai ter, milhares de famílias vão ser afetadas, né? Ele falou, eu sei, mas se eu não subir esses juros e essa inflação continuar alta desse jeito, muito mais famílias, todos os americanos vão ser afetados, tá? Então, é basicamente isso, galera. Eles vão ter que combater essa inflação. Esse dado de pedidos iniciais do seguro-desemprego, na minha visão, eles são muito importantes porque vai refletir na outra semana no payroll, tá? Então, muita atenção nisso. E na sexta-feira, que é o dia da bomba, na minha visão, galera. Núcleo do índice de preços PCI, tá? Esse dado aqui, galera, é o dado de inflação que o Fed mais olha, tá? O dado de inflação que é a base da decisão do Fed. E o último, não sei se você se lembra, tá? O mercado estava projetando 0,4, ele veio 0,6, tá? O que a gente está vendo aqui, galera, nos últimos tempos, desde novembro, é uma aceleração no núcleo da inflação, tanto no núcleo do CPI, que é um outro índice de inflação, tanto no núcleo do PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, tá? O mercado está ansioso para saber, galera, porque olha isso, galera, em novembro, tá, veio 0,2, em dezembro veio 0,3, em janeiro veio 0,6, na próxima sexta-feira, que vai ser o dia 31, último dia de março, vai ser divulgado o de fevereiro, tá? Quanto será que veio de fevereiro? Já pensou se o de fevereiro, de novo, vem acima do de janeiro? Isso aqui vai mostrar uma aceleração brutal, tá? Uma aceleração muito rápida no núcleo, que é a parte mais difícil de se combater da inflação. A projeção, de novo, é 0,4, tá? O que vocês acham? Vocês acham que vem acima, que vem abaixo? Eu não sei, eu vou aguardar, mas o que eu acho é, se a gente tiver um número aqui, que nem precisa ser maior que a de janeiro, mas se vier maior do que a projeção de 0,4, meus caros, é assim, algo horrível, tá? Vai estar mostrando que
a situação tá feia mesmo e o mercado pode começar a entender, olha, realmente, desse jeito aqui vai ser difícil o Fed abaixar os juros esse ano, ainda mais que ele jogou bilhões de dólares, 300 bilhões de dólares aí no sistema financeiro de novo. Como é que ele vai abaixar os juros esse ano? Talvez ele não vai, aí o mercado pode começar a cair na real e pode devolver essa alta dos últimos dias, que na minha visão não faz sentido. E no caso do Bitcoin, como eu já disse, a gente está em uma região de resistência, tá? E tomem muito cuidado com a Ethereum, galera. A Ethereum também é outra moeda que está num nível de resistência extremamente importante, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico, essa região dos 1.800 dólares, que é a região que ele está próximo, ela já foi suporte e resistência em vários momentos, tá? E ela foi em momentos até mais importantes que o Bitcoin, tá? A gente vê aqui, no início de 2021, a Ethereum batia nessa região aqui dos 1.800 dólares, ele não conseguia passar, tá? Depois, ali no meio de 2021, todas as vezes que a Ethereum caía, ele caía para essa região segurava, ou seja, foi suporte e resistência, região extremamente importante. E agora, né, depois de várias vezes essa região ter sido tocada e segurar os preços, impedir que eles avançassem, o Ethereum está de novo nessa região, tá? Vai passar ou não vai? Não sei. Tá, Tainan, mas e a atualização? A atualização Xangai, se eu não me engano o nome da atualização, vai fazer a Ethereum subir, né? Eu, particularmente, galera, prefiro não apostar, tá? Porque a gente tem que lembrar que bilhões de Ethereums vão ser desbloqueados imediatamente aí, tá? Eu não sei o dia dessa atualização exatamente, mas a gente tem que lembrar isso, tá? Então, muito cuidado com essas altcoins. Ethereum tá na resistência, Bitcoin tá na resistência. A gente está num momento difícil. E sobre a minha operação de trade, galera, só para compartilhar com vocês aqui o que eu estou fazendo até o momento, tá? Até agora só pegou minha primeira entrada de short foi ali em 27.720 dólares, tá lá na sexta-feira. Minha outra entrada está em 30 mil dólares, que é a região de resistência. Ali, logo acima, tá? A gente sabe, aquela região que eu comentei com vocês que o Bitcoin já se segurou várias vezes. E meu stop está em 30.500 dólares, tá? Então, duas entradas, meu stop está logo ali. Por que em 30.500 dólares, tá? Não, por que você não deixa ele em outro ponto? Porque é o seguinte, galera, se o Bitcoin começar a ir muito acima aqui da resistência, eu não quero ficar pagando para ver, tá? Eu prefiro sair fora. Meu alvo 1, ele está lá em 26 mil e, deixa eu me lembrar, em 26.550, tá? Então, um pouco aqui abaixo, nessa região de suporte aqui, eu já estaria aí me desfazendo de um terço, descendo meu stop para o preço de entrada e cancelando a minha segunda ordem lá dos 30 mil, se ela não tiver sido pega antes de bater o alvo 1, tá? Meu alvo 2, ele tá ali na região dos 24 mil dólares e meu alvo 3 ali na região dos 20 mil dólares, tá? Então, alvos aí em pontos de possível suporte. E é isso, galera. O pessoal tá muito ansioso, o pessoal tá muito preocupado, mas eu não sei, galera. Eu acho que essa semana aí a gente vai ter coisas importantes. A gente vai ter outra coisa que eu esqueci de falar na sexta-feira, dado de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, tá? Também é um dado importante. Mas enfim, vamos aguardar os dados e acho que o mercado ele está delirando, viu, galera? Eu acho que está tendo um delírio coletivo aí. E a gente tem que aguardar, acompanhar os dados. No mais, eu desejo a vocês aí uma ótima semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!